Esse artigo, intitulado Interiorização da AIDS, Representações Sociais de Residentes de Cidades Rurais, tiveram como autores Francisca Marina, como autora principal da Universidade Federal da Paraíba e colaboradores, e Josefina da Silva, da Universidade Estadual da Paraíba. O artigo traz em sua introdução alguns aspectos que caracterizam dimensões epidemiológicas da AIDS no Brasil, né, e suas diversas facetas, no qual se destacou o fenômeno da feminização da AIDS, ou seja, o aumento de casos de AIDS na população feminina, quando se considera a razão-proporção entre homens, sobretudo em relação às 4 últimas décadas, como vem passando, essa razão-proporção ela tem cada vez mais aumentado entre as mulheres. Um outro aspecto, a questão da interiorização da AIDS, né, ou ruralização da AIDS, onde se verifica o aumento dos casos de AIDS em cidades rurais, né, característico desses contextos também estão fatores econômicos, fatores políticos, sociodemográficos, que muitas vezes aumentam as chances de vulnerabilidade das pessoas residentes em cidades rurais, aumenta a chance de vulnerabilidade ao adoecimento, uma vez que muitas vezes essas pessoas ficam distantes dos centros de saúde ou de serviços especializados, o que muitas vezes implica que eles tenham que se deslocar por um longo período, né, em termos geográfico, para muitas vezes ter o atendimento de saúde. Então, esses aspectos se faz interessante também identificar em que medida, como essas pessoas residentes das rurais, elas pensam sobre a questão da AIDS e, mais especificamente, que aspectos estão relacionados à maior vulnerabilidade da AIDS, por exemplo. Né? Então, são aspectos que têm sido discutidos e que foi apresentado na introdução, tomando como referencial teórico aqui as representações sociais, dentro do que coloca Moscovici como sendo um conhecimento socialmente elaborado e compartilhado no dia a dia das comunicações, tendo em vista aí os contextos de pertença de cada sujeito, e que tem como função principal essa representação, muitas vezes, a orientação de condutas. Então, nesse sentido, se torna relevante identificar como as pessoas residentes de cidades rurais pensam, o que elas pensam sobre a AIDS, tendo em vista aí identificar essas crenças para favorecer uma melhor intervenção, uma melhor abordagem da problemática em questão. Então, o objetivo foi aprender as representações sociais que moradores residentes em cidades rurais paraibanas têm acerca da AIDS. Foi uma pesquisa exploratória de cunho qualitativo, realizada nessas cidades rurais, que tem como definição pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a definição de que são cidades que possuem menos de 11 mil habitantes. Assim, participaram 789 pessoas, com idades variando de 18 a 90 anos, média de idade de 42 anos, e representando também o perfil da população brasileira, a maioria foram de mulheres, 77,2%. Utilizou-se como instrumento um questionário sociodemográfico e o teste de associação livre de palavras, onde a palavra colocada para que eles pudessem associar as 3 primeiras palavras que viessem à mente ao ouvirem a palavra AIDS. As análises do questionário sociodemográfico foi feita por meio de estatística descritiva, usando o SPSS. Já o teste de associação livre de palavras foram categorizados em suas frequências e temas em comum a partir da análise de conteúdo de Bartan. Em relação aos dados sociodemográficos, a faixa etária de maior predominância na amostra tinha uma idade entre 30 e 59 anos, a maioria dos participantes foi casado, se declararam como atividade ocupacional a agricultura, então eles se denominavam como agricultores, foi caracterizada ainda a baixa escolaridade, ou seja, 47,7% dos participantes possuem até 8 anos de escolaridade, e uma renda entre de 1 a 2 salários mínimos, como sendo a renda familiar mensal de cada participante, ou seja, 56,8% da amostra possuíam renda entre 1 e 2 salários mínimos. Em relação aos resultados da análise categorial temática, verificou-se que foram
representados a partir de 4 categorias principais. A primeira estiveram os conteúdos relacionados à caracterização ou impressões acerca da AIDS, onde destacou-se 6 temas principais. Então, os participantes caracterizaram a AIDS como o aspecto negativo da doença e ancorados em temas que do início ainda da epidemia, né, em categorias como um câncer, como um bicho, uma coisa ruim. Também verificou-se percepção da doença trazida pelo modelo biomédico, então a AIDS foi associada à doença como uma doença grave, uma doença crônica, contagiosa, ainda muito ligada a essa dimensão do corpo. A terceira foram representações relacionadas à forma de contágio, então sempre colocando como algo muito perigoso e tendo como via principal de contágio a dimensão sexual. A quarta trouxeram aspectos relacionados às consequências para o adoecimento. Então, a AIDS foi caracterizada como uma doença que traz consequências, né, como a perda de peso, perda de vida, né, e que requer um cuidado, por exemplo. A quinta foram percepções relacionadas à possibilidade ou não de tratamento. Alguns diziam que tem cura, outros que tinham medo, né, mas ao mesmo tempo alguns representaram a AIDS como algo normal e como tendo tratamento. E ainda nessa categoria impressão acerca da AIDS, o último aspecto foram representações que denotaram certo desconhecimento sobre a doença, como alguns participantes afirmando não acreditar ou não conhecer a existência dessa doença, e muitas vezes não sabendo o que é, ou sabendo pouco. A segunda categoria diz respeito às representações sociais que tinham como tema principal a culpabilização ou julgamento. Então, muitos participantes representaram a AIDS como culpando o outro, como sendo uma doença do outro, e muitas vezes isso decorrente de um descuidado por parte da pessoa ou de pessoas imorais. Então, a AIDS entraria como algo que está associado a pessoas que têm alguma vida promíscua ou também como irresponsabilidade das pessoas, né? Então a gente vê representações aqui muito associadas à culpa do outro, né? Na terceira categoria, ainda associar a AIDS como sendo uma condenação imposta pela AIDS. E a AIDS aqui, o fato de você ter AIDS como uma sentença de término de vida, como o fato de ter AIDS, a pessoa chegou ao fim e não há muita coisa a ser feita, né? Ou às vezes também a AIDS acontecendo na vida das pessoas como sendo um castigo divino. Na quarta categoria foram identificados representações que tinham como temas principais sentimentos negativos acerca da AIDS. Então, os participantes objetivaram a representação como algo que é assustador, que gera desânimo, desespero, além da rejeição, exclusão, impotência diante do adoecimento, dentre outros aspectos. E por último, a AIDS associada a sentimentos positivos, né? Então, uma vez que alguns destacaram que a AIDS também pode trazer a presença dos outros para si, né? Destacaram sobretudo o apoio, o companheirismo, o cuidar como sendo elementos importantes nesse processo, seguir em frente, a dimensão religiosa como sendo um fator de suporte, né? E a questão da esperança. De modo geral, observou-se que muitos participantes representaram a AIDS com uma perspectiva pejorativa e estereotipada do fenômeno, né? E essas representações, muitas delas fizeram referência ao período ainda inicial da propagação da epidemia, como, por exemplo, a associação da AIDS como morte iminente, né? Embora nós tenhamos hoje no Brasil um tratamento de acesso livre, eficaz e que aumentou imensamente a perspectiva de vida das pessoas que vivem com AIDS, ainda associa a ideia de AIDS como um castigo pelos pecados. Então, se verifica ainda elementos no início da epidemia, ou a contaminação como sendo algo de responsabilidade individual, como sendo um problema do outro. Então, se verifica uma falta de conhecimento entre os participantes, seja dos aspectos de tratamento, da eficácia do tratamento, da necessidade de se considerar os aspectos
sociais que perpassam o fenômeno e que contribuem para o aumento de casos de AIDS, indo além de uma perspectiva apenas de responsabilidade ou de comportamento do outro. Se destaca aqui a necessidade dos aspectos de se considerar os aspectos sociais, educacionais, além de fatores, claro, como idade, sexo, orientação sexual, né, que muitas vezes, dependendo das condições e do acesso aos materiais simbólicos condições objetivas da vida, muitas vezes a vivência desse processo está relacionada a toda uma dimensão social e que, claro, em última instância, apenas se explica como sendo um fator individual. Então, lançar uma análise para outras questões que são contextuais e históricos, né? Então, ao mesmo tempo, também os resultados apontam para a necessidade de uma atuação eficaz do serviço de saúde, seja no tocante ao esclarecimento das informações sobre prevenção e cuidados, né, e convivência com as pessoas que já vivem com HIV/AIDS, tendo em vista aí diminuir preconceitos, mas também, sobretudo, diminuir as chances, a questão da vulnerabilidade das pessoas ao adoecimento, já que muitas vezes visões preconceituosas, além de gerar exclusão, dificulta a adesão ao tratamento das pessoas que vivem, bem como o desconhecimento sobre a doença, como foi identificado. E a distância para o serviço de saúde, muitas vezes, isso pode gerar mais ainda preconceito. O desenvolvimento dessa pesquisa, ela teve participação de apoio do CNPq, da UFPB e da UEPB, a quem estendemos aqui os nossos agradecimentos. Outras dúvidas e esclarecimento colocamos-nos à disposição.